dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no nosso dia a dia, nesta área de trabalho. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo vosco para todo sempre. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos nós e alegremos-nos dele. Estamos hoje sem caçamba. As caçambas estão na limpeza da usina lá embaixo. Talvez, se não chover, depois do almoço, acho que nós estamos com algumas caçambas aqui. Então, já que nós estamos sem caçamba, eu vou só alinhar esse pezinho aqui, esse talude. Descer lá para baixo para começar a cavar. Já para rebaixar aquela área lá de trás. Vai ser 2 serviços, porque eu vou cavar, mas quando as caçambas chegar eu removo a terra toda que foi cavada. Pelo menos a gente já vai, como é que eu posso dizer? Nós já vamos finalizando uma parte ali. Finalizar ela, aí se aparecer algumas caçambas, aí nós movimentando a terra que foi cavada. Demora muito para centralizar, porque tem posição de uns bicos aqui que ele não está alinhado um com o outro não. Aí ele só casa quando a gente começa, a gente coloca 2, 3, aí não dá, aí eu volto mais, boto 2, aí se dá eu desço, também se não dá eu coloco mais um, aí vai casar, porque vai pegar o mesmo corte da primeira vez que passamos. E às vezes nem, às vezes a gente dá só um toquezinho na esteira e ele alinha. Quero dizer a vocês, é um serviço lento. É por isso que quando a oportunidade que dá, eu corro para arriar logo uns pedaços, adiantar algumas coisas. Eu sei que quando eu for fazer isso, se for fazer isso aqui com as caçambas, demora mais. Eu vou colocar
dois para guiar. Então aqui ele já casou bem. Aí dá um toquezinho. Aí a gente arreia ele. É o que? É 12 cavando e o resto só limpando o corte anterior. Se não tiver cuidado, dá uma furada, porque se pegar uma pedra no lado que está cortando, ou um solo mais um terreno mais firme, um barro mais duro, ela inclina um pouquinho e já fura o outro lado. É aquela coisa dela ser muito comprida, a concha, aí ela dá essa diferençazinha. Aí eu desço bem leve, a mão bem suave, para não causar nenhum desalinho no corte ou no corte. Afundar mais um suco do que o outro. Mas vamos nessa, como é que eu posso dizer a vocês, nesse pique. Bem suave. Veja que os bicos lá do lado direito, do meu lado direito, da minha frente, ele só vem limpando. E quando ele vem limpando, então o outro lado ele já vem com o cortezinho certo. Mas vamos ao que mais interessa. Lá no livro de João, apenas um versículo esta manhã veio o meu coração agora mesmo. João capítulo 3, versículo 16. É um textuário da Bíblia bastante conhecido. Ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, é verdade, eterna. Bendito seja o nome de Jesus. Falar no amor de Deus, um amor incalculável, incomparável, um amor que não tem como um homem na sua natureza conhecer tão grande amor de Deus. O amor de Deus, ele prova o seu amor. Ele prova o seu amor de uma forma maravilhosa. Olha, este amor de Deus, Deus traz a prova de que Ele não se esqueceu do homem. Como? Quando
do Éden, na criação, quando Deus faz o homem, Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas o homem, ele por quebrar uma ordenância de Deus, desobedecer a lei do Pai, as ordens de Deus, quando o Pai aconselha, quando o Pai fala, é porque o Pai tem um entendimento, conhece aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Um Pai, como Jesus diz nos Evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus disse que o homem ele é tão mau, mas ele nunca quer dar o mal para o filho, ele quer dar o bem, ele quer dar as coisas boas. Quando o homem peca no jardim do Éden, e isso causa, creio eu, que isso machucou o coração de Deus, penso eu. Mas nem por isso, Deus deixou de amar o homem. A gente vai ver isso. Deus, depois da queda do homem, Deus mesmo assim ainda se relacionando com o homem. Mas se Deus se relaciona com o homem, então Deus aceita o homem pela prática do pecado? Não. Nós temos que entender uma coisa. Deus ama o pecador. É sua criação. Você é criação de Deus. Mas ele se aborrece. Deus abomina. Deus odeia a prática do pecado. Porque não foi isso que Deus deixou para o homem. Se Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus criou o homem para viver uma vida distante do pecado, longe do pecado. Mas o homem desobedeceu. E o Senhor, como a gente disse, não deixou de se comunicar com o homem. Se Deus fosse um Deus cangaceiro, um Deus que não tivesse misericórdia, Adão, pecaste junto com a tua mulher, então a partir de hoje tu não vais mais viver. Matava. Se Deus fosse um Deus assassino, todo homem que pecasse, Deus o exterminava. Mas quando nós observamos as Sagradas Escrituras e detalhadamente, nós vamos ver um Deus amoroso. Deus, ele pune o homem. Ele pune o homem. Toda prática que vai contra os princípios de Deus, o homem é punido. Veja a lei da terra.
leis estabelecidas pelo homem. Se não existissem as leis da terra, aonde estaria o amor do homem? Aonde estaria o cuidado do homem se tudo fosse liberado? E a gente vê que aí fora tem algumas coisas que estão sendo liberadas e nós estamos vendo para onde o mundo está caminhando. Se tem as leis da terra e deve ser observada e respeitada, Deus quer que o homem respeite os seus princípios. Mas mesmo o homem não respeitando, mesmo assim Deus o ama. Mesmo que um ateu não creia na existência de Deus, mas Deus o ama, porque ele é uma criação de Deus. Mesmo pelas práticas de sexos contrários, Deus ama a cada um deles. Mas Deus não se agrada, como a gente disse, da prática do pecado, porque isso não é agradável aos olhos de Deus, é abomináveis, provocações a Deus. Mas mesmo assim Deus ama o pecador, mas aborrece do pecado. E quando nós olhamos uma das provas imensa, maravilhosa, gloriosa e radiosa que Deus dá ao homem, Deus dá essa prova ao homem. Deus não só dá, mas Deus mostra o tamanho do seu amor pela humanidade. Não tem aquilo que o apóstolo Paulo escreve dizendo que Deus entregou os homens às suas paixões pecaminosas? Veja o amor dele. Ele entregou, não foi? Ele entregou. Mas veja se ele ainda não ama. Ele só espera somente o arrependimento. Somente isso, do ser humano. O homem reconhecer, deixar o Espírito Santo lhe convencer de que está errado, aceitar o convite e correr para os braços do Pai. Veja a prova que Deus dá ao homem. Veja a prova que Deus dá ao homem. Vamos dar uma paradinha aqui, depois nós voltamos. Nosso amigo Rivaldo Barra. Foi lá em cima. Tá ali. Vou ali falar com ele, daqui a pouco nós voltamos. Sim, como nós estávamos falando, a prova maior que Deus deixou para o homem, confirmando o seu amor, mesmo pelo homem sempre tentar se afastar, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, no livro de Romanos, nós vemos Deus, mesmo o homem se distanciando, mesmo o homem, como podemos dizer, mesmo o homem correndo, não querendo receber este amor de Deus, mesmo assim Deus o ama. Por mais que o homem venha a fugir, a pecar, como a gente disse, Deus não ama o pecado. Não. Aí a gente estamos, se eu disser que Deus ama o pecado, aí eu estou
indo contra os princípios de Deus. Veja que ele já não deu. O terreno aqui está um pouco... Agora, agora é o terreno, que eu não nivelei direito. Mas vamos voltar. Mesmo o homem partindo para a prática do pecado, mesmo assim Deus ainda continua o amando. Agora, o homem, que é a sua criação, não pecados, porque se eu disser que Deus está amando o pecado, então eu estou indo contra os princípios de Deus e estou dizendo a vocês que Deus aceita o ser humano do jeito que ele está, que ele vive, que ele faz. Não. Quem ama, cuida ou não cuida? Quem ama, zela ou não zela? Quem ama, doutrina ou não doutrina? Quando eu falo doutrina, é ensinar. Então, veja que o amor de Deus, que Deus dá uma prova ao homem de que ele ainda não desistiu do ser humano, mas o ser humano desistiu de Deus. Está aí no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Quando diz Deus amou o mundo, não é o globo terra, é a humanidade que está nela. Esse amor que Deus, louvado seja o nome do Senhor, nos traz, essa prova existente do amor de Deus, é mostrar para o ser humano que ainda tem esperança para ele. Agora, viver na prática do pecado, isso aí é contra os princípios de Deus. Então, meu querido, não importa o que você fez ou o que você está fazendo, se você hoje se arrepender, Deus os recebe não como criatura, não como criação, mas Deus recebe a partir daí, desse momento, como filho adotivo. Romanos capítulo 8 em diante, nós vamos ver. Então, Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus nos livre e Deus salve as vossas almas, porque o amor dele foi derramado por você, por mim e por nós. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Fiquem na paz a todos, que a mão grande do Senhor esteja sobre as vossas vidas, no nome de Jesus.